Meu pai sempre dizia que quem guarda tudo em segredo acaba morrendo sozinho. Eu nunca entendi o peso daquelas palavras até o dia em que precisei esvaziar o guarda-roupa dele. Ele tinha partido fazia exatamente 2 semanas, e a casa parecia enorme, fria, com aquele silêncio que incomoda a gente logo de manhã cedo. Minha mãe, uma senhora de 69 anos de idade, não tinha forças nem para pisar naquele quarto. Ela ficava na sala, olhando para o nada, segurando um terço antigo que já estava até desbotado de tanto ela esfregar os dedos. Cabeça de idosa é um negócio complicado de lidar, sabe como é. Ela viveu 40 anos casada com o mesmo homem, acreditando em cada palavra que ele dizia, sem nunca desconfiar de um único passo. Eu me juntei com a minha coragem e entrei naquelas 4 paredes. O cheiro dele ainda estava lá, aquele perfume de colônia barata misturado com fumo de corda que ele gostava de picar no final da tarde. Comecei pelas camisas de botão, todas penduradas na mesma ordem, das mais claras para as mais escuras. Meu pai era um homem sistemático demais. No fundo da terceira gaveta de cuecas, bem atrás de uns lenços de pano antigos, minha mão bateu em algo duro. Era uma caixinha de metal, daquelas que vinham com bombom antigamente. Quando abri, não tinha doce nenhum. Tinha um aparelho de celular antigo, daqueles com a tela toda arranhada, conectado a um carregador bem velho que estava plugado em uma extensão que passava por trás da cama. O aparelho estava ligado, brilhando bem fraco no escuro do móvel. Eu fiquei olhando para aquilo sem entender nada. Meu pai usava um celular normal no dia a dia, um aparelho simples que eu mesma comprei para ele no Natal passado, para ele conseguir falar comigo pelo aplicativo de mensagens. Por que ele teria um segundo aparelho escondido no fundo da gaveta, trancado e recebendo energia o tempo todo? Minha primeira reação foi olhar para a porta para ter certeza de que minha mãe não estava vindo. Meu coração começou a bater mais rápido. Parecia que eu estava fazendo algo errado na minha própria casa. Peguei o celular e a tela pediu uma senha de 6 dígitos. Tentei a data de nascimento da minha mãe, tentei o ano em que eu nasci, tentei o número da nossa casa antiga. Nada funcionou. Na 4ª tentativa, o aparelho avisou que seria bloqueado se eu errasse de novo. Sentia o suor descendo frio na minha nuca. Foi aí que me lembrei do ano em que ele abriu a pequena oficina mecânica dele, lá em 1988. Digitei os números e o aparelho destravou na hora. A tela inicial era limpa, não tinha foto nenhuma de neto, nem de bicho de estimação, nada. Mas o que me chamou a atenção de verdade foram as notificações que apareciam na barra de cima. Tinha um símbolo de um banco digital moderno, uma dessas empresas de internet que a gente usa hoje em dia para resolver tudo sem precisar ir até uma agência física. Meu pai sempre foi um homem do interior, daquele tipo que passava 2 horas na fila do banco tradicional só para pegar o extrato no papel e conversar com o gerente. Ele dizia para todo mundo ouvir que essa história de banco de internet era coisa de vagabundo e que as pessoas iam perder todo o dinheiro se confiassem em computadores. Ver aquele aplicativo instalado no aparelho secreto dele era como ver uma mentira desenhada na minha frente. Quando cliquei no aplicativo, ele não pediu senha na tela de entrada. O sistema abriu direto na página de extratos. O saldo que estava marcado na tela inicial era de apenas R$ 12,32. Por um segundo, eu respirei aliviada. Pensei comigo mesma que devia ser alguma conta antiga que ele abriu por engano e acabou esquecendo lá. Mas o meu alívio durou pouquíssimo tempo. Quando eu rolei a tela para baixo para ver o histórico de movimentações, minha boca ficou seca na mesma hora. Havia uma lista enorme de transferências feitas por meio de transações instantâneas, o famoso Pix. Toda semana, sem falta, nas sextas-feiras à tarde, saía um valor fixo de R$ 500 daquela conta. R$ 500 toda semana. Isso dá R$ 2.000 por mês, limpos, saindo direto do bolso dele. Se você já passou por uma situação parecida na sua família, ou já descobriu algo estranho mexendo em documentos antigos, deixa seu relato aqui nos comentários abaixo para eu saber. O nome de quem recebia aquele dinheiro era sempre o mesmo:
uma mulher chamada Maria Aparecida Santos. Eu nunca tinha ouvido aquele nome na minha vida inteira. Nós somos uma família pequena, interior de São Paulo. Todo mundo conhece todo mundo. Os parentes são sempre os mesmos nas festas de fim de ano. Quem era essa mulher que recebia uma mesada do meu pai toda semana, enquanto a minha mãe economizava no supermercado para conseguir pagar o plano de saúde no final do mês? Eu continuei rolando o histórico para trás. As transferências não tinham começado ontem. Aquilo vinha acontecendo há mais de 4 anos, desde 2022. Fiz uma conta rápida de cabeça e percebi que uma pequena fortuna tinha sido mandada para aquela conta desconhecida. Eu precisei sentar na beirada da cama para minhas pernas não fraquejarem. O sentimento de traição é um negócio esquisito, porque ele não dói só na pessoa que foi traída diretamente. Ele se espalha pela casa toda. Olhei para as roupas do meu pai que eu tinha acabado de tirar do armário e senti uma mistura de raiva com uma tristeza profunda. Aquele homem que eu achei que conhecia, que me levava na escola de bicicleta quando eu era pequena, parecia um personagem de uma novela de televisão. Eu não sabia se contava para minha mãe ou se guardava aquilo para mim até resolver o mistério. Se eu contasse, corria o risco de destruir a única memória boa que restava para ela. Se eu ficasse quieta, estaria sendo cúmplice daquela mentira. Resolvi descer até a cozinha para tomar um copo de água e tentar clarear as ideias. Minha mãe continuava lá na sala. O rádio estava ligado bem baixinho, tocando uma música antiga sertaneja que meu pai gostava de ouvir. Cheguei perto dela, sentei no braço do sofá e perguntei, como quem não quer nada, se o meu pai costumava fazer serviços ou negócios com alguém da cidade vizinha, um lugar chamado Rio Claro. Minha mãe mudou a expressão do rosto na hora. O olhar dela, que antes estava perdido, fixou em mim com uma força que me deu até um arrepio. Ela ajeitou o vestido no corpo e disse que o meu pai ia para aquela região uma vez por mês para olhar umas terras de um antigo sócio, mas que isso já tinha acabado faz tempo, antes mesmo da pandemia. Eu percebi pelo jeito que ela falou que tinha caroço nesse angu. Minha mãe não sabia do dinheiro, disso eu tinha certeza absoluta, mas ela sentia que havia algo errado guardado no passado. Guardei o celular no fundo da minha bolsa e decidi que ia investigar aquilo sozinha antes de tomar qualquer atitude mais drástica. Peguei o número da chave de transferência que estava no extrato do aplicativo e joguei na internet para ver se encontrava alguma rede social ou alguma informação sobre essa tal de Maria Aparecida. Depois de passar quase 2 horas procurando no meu próprio celular, acabei encontrando um perfil em uma rede de fotos. Era uma mulher de aproximadamente 52 frentes de idade, com cabelos curtos, sorriso simples, postando fotos na frente de uma casa de campo que parecia muito bem cuidada. O pior de tudo foi quando eu reparei nos detalhes das fotos daquela mulher. Em uma postagem feita no ano passado, em um domingo de Dia dos Pais, ela escreveu uma mensagem bonita, agradecendo pelo apoio de sempre e pela presença constante daquele que ela chamava de seu companheiro de jornada. Na foto, aparecia apenas a mão de um homem segurando uma caneca de café na mesa de madeira. Eu conhecia aquela mão. Conhecia a cicatriz que ele tinha no dedão esquerdo, resultado de um acidente com uma chave de fenda na oficina 30 anos atrás. Não havia mais dúvidas. Meu pai tinha uma vida paralela completa, mantida com o dinheiro que nós achávamos que estava guardado para a aposentadoria dele e da minha mãe. Se essa história está te fazendo pensar sobre a vida e como as aparências enganam, clica no botão de gostei aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses desabafos reais. Naquela mesma noite, eu liguei para o advogado que estava cuidando do nosso processo de inventário no cartório. Expliquei a situação sem dar muitos detalhes pessoais. Perguntei apenas o que aconteceria se a gente descobrisse que o falecido tinha contas escondidas em plataformas digitais ou fintechs, que não haviam sido declaradas no documento de partilha. O advogado deu uma risada sem graça do outro lado da linha e me explicou que isso era a coisa mais comum do mundo hoje em dia, em 2026. Ele disse que o rastro digital das pessoas virou o maior pesadelo dos processos de herança
porque as famílias acham que o patrimônio está todo nas contas dos grandes bancos tradicionais. Mas a verdade é que muita gente esconde valores altos nesses aplicativos novos para fugir dos impostos ou para fazer gastos que a família não pode saber. O problema é que legalmente toda essa movimentação precisa entrar na partilha oficial de bens. Se a minha mãe assinasse o inventário no cartório, declarando apenas a casa e a conta corrente antiga, e depois o governo descobrisse que havia uma movimentação de milhares de reais em outra plataforma, o processo inteiro poderia ser anulado por fraude ou sonegação. Eu me via em um beco sem saída terrível. Para proteger a herança legítima da minha mãe e não deixar que ela perdesse a casa onde morou a vida toda por causa de uma pendência jurídica, eu teria que revelar a existência daquela conta secreta e, por consequência, a existência da outra mulher do interior. Na segunda-feira seguinte, o advogado ligou dizendo que precisávamos comparecer ao cartório de notas da cidade para assinar os primeiros papéis do inventário. Minha mãe se arrumou toda, colocou aquela roupa preta de luto que ela insistia em usar e nós fomos. O ambiente do cartório é sempre muito frio, aquelas salas cheias de pastas, computadores antigos piscando na tela e o barulho de carimbo batendo o tempo todo no papel sulfite. Sentamos na mesa do tabelião e ele começou a ler a descrição dos bens. Uma casa residencial avaliada em R$250 mil, um carro popular ano 2018 e uma poupança com apenas R$7 mil restantes. Quando o tabelião perguntou se os herdeiros confirmavam que aqueles eram os únicos bens deixados pelo falecido, eu olhei para o lado e vi a minha mãe concordando com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que o marido tinha sido um homem trabalhador que não conseguiu juntar muito na vida, mas que deixou o teto delas garantido. Aquilo partiu o meu coração de um jeito que eu não consigo nem explicar para vocês. Olhei para o advogado, que me deu um sinal discreto com os olhos, indicando que a decisão de falar ou calar era minha naquele segundo exato. Respirei fundo, abri a minha bolsa e tirei o celular antigo que eu tinha pegado na gaveta do quarto. Coloquei o aparelho em cima da mesa do cartório, bem no meio dos papéis oficiais do inventário. Disse em voz alta para todo mundo ouvir que precisávamos incluir uma conta digital de uma fintech no processo antes de qualquer assinatura definitiva ser feita. Minha mãe me olhou assustada, sem entender o que estava acontecendo, achando que eu estava ficando maluca por causa do nervosismo do luto. O tabelião parou de digitar imediatamente, ajeitou os óculos no rosto e perguntou se nós tínhamos o extrato consolidado daquela conta e o saldo atualizado na data do falecimento do meu pai. Eu respondi que o saldo atual era baixo, mas que o histórico de transferências dos últimos anos precisava ser analisado, porque indicava uma saída constante de patrimônio que pertencia à comunhão de bens do casal. Minha mãe começou a passar mal ali mesmo no cartório. Tivemos que pedir um copo de água com açúcar para ela na recepção. O advogado pediu 10 minutos de intervalo e nos levou para uma sala reservada nos fundos do prédio, onde não tinha ninguém passando. Foi ali, naquele quartinho abafado que cheirava a papel velho, que eu precisei abrir o jogo de uma vez por todas. Mostrei a tela do celular antigo para ela, apontei o dedo para o nome da Maria Aparecida e expliquei que o meu pai mandava R$2 mil por mês para o interior do estado há mais de 4 anos seguidos. Minha mãe não chorou na hora. Ela ficou branca. A boca dela começou a tremer e ela só conseguia dizer que aquele celular não podia ser do marido dela, que devia ser um engano de alguma outra pessoa com o mesmo nome. Para encerrar aquela agonia de uma vez, eu peguei o meu próprio celular e liguei para o número da tal mulher do interior. Coloquei a chamada no modo de alto-falante, para que a minha mãe pudesse ouvir cada palavra com os próprios ouvidos. A ligação chamou 3 vezes antes de uma voz cansada atender do outro lado dizendo alô. Eu me identifiquei. Disse que era a filha do homem que costumava fazer as transferências semanais para ela e perguntei diretamente qual era a relação que eles tinham. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Dava para ouvir apenas o barulho de carros passando na rua da cidadezinha dela. A mulher suspirou fundo e começou a falar com uma voz que não tinha raiva.
tinha apenas um cansaço muito parecido com o nosso. Ela explicou que conheceu o meu pai quando ele trabalhou em uma obra de expansão da rodovia naquela região anos atrás. Diz que eles tiveram um relacionamento curto, que terminou logo que a obra acabou, mas que desse relacionamento nasceu um menino que hoje estava com 12 anos de idade. O dinheiro que o meu pai mandava toda semana pelo aplicativo do banco digital não era para sustentar luxos de nenhuma amante, era a pensão informal do meu irmão mais novo, que nós nunca soubemos que existia na vida. Ele usava a tecnologia para esconder a existência do menino, porque sabia que a estrutura tradicional da nossa família não aguentaria o choque daquela revelação enquanto ele estivesse vivo. O mundo da minha mãe desabou por completo naquele instante. Saber que o marido tinha outra vida já seria difícil demais para uma senhora de quase 70 anos suportar. Mas descobrir que ela tinha um enteado de 12 anos morando a 2 horas de distância, foi o golpe final na história de amor que ela achava que tinha vivido. O advogado explicou que, por lei, aquele menino também era herdeiro legítimo de tudo o que o meu pai tinha deixado, inclusive da casa onde a minha mãe morava atualmente. Pela lei brasileira atual, em 2026, não importa se o filho nasceu dentro ou fora do casamento oficial, os direitos de herança sobre os bens deixados pelo falecido são exatamente os mesmos para todo mundo. Isso significava que se a mãe do menino entrasse na justiça exigindo a parte do filho dela na herança, a casa da minha mãe precisaria ser avaliada e vendida judicialmente para que o valor correspondente à parte do menor de idade fosse depositado em uma conta judicial controlada pelo Ministério Público até ele completar 18 anos. Minha mãe entrou em desespero total. Ela começou a chorar alto, dizendo que não ia sair da casa dela para ir morar na rua por causa de um erro do marido, que ela tinha ajudado a construir cada parede daquele lugar com o dinheiro do próprio trabalho dela como costureira nos anos 90. O advogado pediu calma e disse que a única saída viável para evitar uma tragédia familiar seria tentar um acordo amigável diretamente com a mãe do menino no interior. Passamos o resto daquela semana em uma angústia que parecia não ter fim. Eu precisei assumir as rédeas de tudo, porque a minha mãe não conseguia mais levantar da cama nem para comer um prato de comida direito. Liguei novamente para a Maria Aparecida e marquei um encontro na cidade dela para resolvermos a situação da partilha de bens de forma pacífica, longe dos tribunais judiciais, que só servem para arrastar os problemas por anos a fio e gastar o pouco dinheiro que resta com taxas e impostos abusivos do governo. Peguei o carro do meu pai no dia seguinte de manhã bem cedo e peguei a estrada em direção ao interior do estado, levando comigo toda a pasta de documentos do inventário oficial. A viagem durou cerca de 2 horas e meia. O caminho era cheio de plantações de cana-de-açúcar, com aquele sol quente do interior batendo direto no vidro do carro. Eu ia pensando em como a vida da gente muda de rumo por causa de um simples aplicativo instalado em um celular velho de gaveta. Chegando na cidade de Rio Claro, segui as coordenadas do mapa digital até encontrar a Rua da Mulher. Era um bairro residencial simples, daqueles onde os vizinhos ainda sentam na calçada no final da tarde para conversar e ver o movimento da rua. A casa dela tinha uma fachada pintada de rosa claro, com um portãozinho de ferro branco de onde dava para ver um quintal pequeno com vários vasos de samambaia pendurados no teto da garagem. Quando estacionei o carro na calçada, meu coração parecia que ia sair pela boca. Desci do veículo segurando a pasta de couro preta com os documentos e apertei a campainha do portão. Em poucos segundos, a mulher que eu tinha visto nas fotos da internet abriu a porta da sala e veio andando até mim. Ela estava vestindo uma roupa simples de dona de casa, com um avental de cozinha por cima. Ela me olhou nos olhos com um misto de respeito e receio. Abriu o portão de ferro e me convidou para entrar, dizendo que o café já estava pronto na mesa da cozinha dos fundos. O ambiente era extremamente limpo, com aquele cheiro gostoso de bolo de fubá recém-saído do forno que lembra muito a casa de vó. Sentamos na mesa de madeira e antes de eu abrir a pasta com os papéis do inventário do cartório, um menino magro com os cabelos pretos bem lisos e os mesmos olhos castanhos do meu pai
entrou correndo na cozinha para pegar um copo de suco na geladeira. Quando ele olhou para mim, ele deu um sorriso tímido e disse boa tarde, antes de voltar correndo para o quarto dele. Ver o meu pai refletido no rosto daquela criança foi o momento mais chocante de todo esse processo para mim. Não dava para odiar aquele menino por existir. Ele não tinha culpa nenhuma das escolhas erradas e covardes que o nosso pai tinha feito ao longo dos últimos anos da vida dele na Terra. A mãe do menino sentou na minha frente, colocou uma xícara de café quente para mim e disse que sabia exatamente o motivo da minha visita até aquela cidade distante. Ela explicou que o meu pai sempre prometeu que ia organizar os papéis da oficina mecânica dele para deixar uma parte do patrimônio garantida para o filho menor de idade, mas que ele sempre adiava a decisão por medo de causar um escândalo público na nossa cidade natal. Ela me garantiu, olhando bem no fundo dos meus olhos, que nunca teve a intenção de tirar a casa da minha mãe ou de criar qualquer tipo de problema judicial para a nossa família legítima, depois que ele partisse para sempre. Ela disse que tudo o que ela queria era garantir que o filho dela continuasse recebendo o apoio necessário para terminar os estudos na escola particular do bairro. Um gasto que ela sozinha, trabalhando como atendente de farmácia no centro da cidade, não teria condições de manter no final do mês com o salário mínimo que recebia do patrão. Peguei os papéis do inventário e mostrei para ela a situação real das finanças do meu pai, comprovando que o saldo na conta corrente tradicional era mínimo e que a poupança estava praticamente zerada por causa das despesas médicas que tivemos no hospital durante os últimos meses de tratamento da doença dele. Foi aí que o advogado sugeriu, por meio de uma mensagem de texto no meu celular, uma solução jurídica inovadora que poderia resolver o problema de ambas as partes, sem precisar mexer na propriedade residencial da minha mãe. Como meu pai tinha deixado aquele carro popular, ano 2018, totalmente quitado e sem nenhuma multa pendente, no sistema do Departamento de Trânsito, nós poderíamos fazer a transferência direta do veículo para o nome do menino menor de idade, representado por sua mãe no documento oficial de partilha de bens do cartório de notas. O valor de mercado daquele automóvel cobriria exatamente o equivalente à parte da herança legítima que o menino teria direito por lei sobre o patrimônio total deixado pelo pai falecido. A Maria Aparecida pensou por alguns minutos, olhou para a foto do filho que estava pendurada na parede da cozinha e concordou em assinar o acordo de partilha amigável sugerido pelo nosso advogado de confiança. Ela assinou os termos de compromisso ali mesmo na mesa da cozinha, abrindo mão formalmente de qualquer direito futuro sobre o imóvel residencial onde a minha mãe morava, em troca da posse imediata do automóvel popular para conseguir levar o filho na escola e resolver os problemas do dia a dia no interior. Saí daquela casa com uma sensação: a viagem de volta para a minha cidade natal foi muito mais tranquila do que a ida. O sol já estava se pondo no horizonte, pintando o céu do interior com tons de laranja e roxo bem escuro. Fiquei pensando em como os segredos guardados em aparelhos digitais têm o poder de transformar a realidade das pessoas de uma hora para outra. Se eu não tivesse entrado naquele quarto escuro e procurado no fundo da gaveta de cuecas, nós teríamos assinado um documento falso no cartório e viveríamos o resto da vida com o risco constante de sofrer um processo judicial por sonegação de bens de herança legítima. O rastro digital do Pix acabou salvando a nossa família de uma tragédia muito maior do que a própria descoberta da infidelidade financeira do falecido. Quando cheguei em casa, já passava das 7 horas da noite. Minha mãe estava sentada na cozinha, com a mesa posta com um bule de chá e algumas bolachas de água e sal, que ela gostava de comer antes de dormir. Sentei ao lado dela, segurei a mão dela bem forte e contei tudo o que tinha acontecido no interior do estado, detalhe por detalhe, sem esconder nenhuma parte da história. Contei sobre a Casa Rosa, sobre a conversa sincera com a mulher e, principalmente, sobre o menino de 12 anos que tinha o mesmo sorriso e os mesmos olhos castanhos que o meu pai costumava ter quando estava feliz com a vida. Esquisita de alívio, misturada com uma leveza que eu não sentia há muitos dias seguidos.
Minha mãe ouviu tudo em silêncio absoluto. Ela não chorou, não gritou e nem teve outra crise de falta de ar como tinha acontecido na sala do tabelião do cartório dias atrás. Parecia que a verdade, por mais dura e dolorosa que fosse para o orgulho de uma esposa de 40 anos de casada, trazia consigo uma espécie de paz que a mentira escondida nunca conseguiria proporcionar para dentro de uma casa de família tradicional. Ela tomou um gole do chá quente, olhou para o chão da cozinha por alguns segundos e disse que o marido sempre foi um homem fraco para lidar com os próprios erros do passado, mas que ela sentia um alívio enorme ao saber que o patrimônio construído com tanto suor não seria destruído por brigas em tribunais de justiça pública. Ela aceitou a perda do carro popular de bom grado, sabendo que aquele veículo serviria para garantir o futuro e os estudos de uma criança que, no final das contas, carregava o mesmo sangue da nossa família correndo nas veias. Na manhã seguinte, voltamos ao cartório de notas da comarca local, com todos os papéis do acordo amigável, devidamente assinados e reconhecidos pelas duas partes envolvidas na história. O tabelião leu o novo texto final do inventário, com as alterações incluídas da conta da Fintech digital e a destinação correta do automóvel para o herdeiro do interior do estado. Minha mãe pegou a caneta de metal preta e assinou o documento definitivo com a mão firme, sem hesitar nenhum segundo antes de colocar o nome dela na folha oficial de partilha de bens do governo estadual. O processo, que tinha começado como um pesadelo jurídico de herança digital, terminou como uma lição profunda sobre maturidade, perdão e aceitação da realidade como ela realmente é, sem enfeites ou romantismos baratos de histórias de ficção de livros antigos. Saímos do prédio do cartório caminhando devagar pela praça central da cidade, olhando para o futuro que agora estava totalmente livre de segredos ocultos escondidos em fundos de gavetas trancadas. 2 semanas depois da assinatura final dos documentos no cartório, nós resolvemos fazer uma faxina completa naquele quarto que tinha ficado trancado desde o falecimento do meu pai. Minha mãe fez questão de participar dessa vez, ajudando a tirar os lençóis velhos da cama de casal de madeira escura e abrindo as janelas grandes para deixar a luz do sol da manhã entrar com toda a força para renovar as energias do ambiente abafado. Nós doamos as camisas de botão para uma instituição de caridade do bairro e jogamos fora as pastas velhas com papéis vencidos de contas de luz e telefone de 10 anos atrás, que ele insistia em guardar por preciosismo desnecessário. Se você acompanhou esse desabafo real até aqui e quer continuar recebendo histórias profundas e sem enrolação sobre a vida real, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo toda semana. O aparelho de celular antigo, que revelou todo o mistério, foi resetado para os padrões de fábrica e entregue para reciclagem eletrônica em um posto de coleta da Prefeitura Municipal no centro da cidade. Não havia mais necessidade de guardar aquela ferramenta de mentiras dentro da nossa residência familiar. A conta digital da Fintech foi oficialmente encerrada com o saldo zerado pelo advogado do processo de inventário, colocando um ponto final definitivo no rastro financeiro que o meu pai manteve escondido do mundo por tanto tempo consecutivo. Hoje, quando sentamos na mesa da cozinha para tomar o nosso café da tarde com bolo fresco, o assunto sobre o passado já não traz mais aquela dor aguda no peito que sentíamos logo nos primeiros dias após a partida dele. Minha mãe continua sendo a mesma senhora forte de 69 anos de idade, mas agora ela carrega no olhar a sabedoria de quem conseguiu superar a maior tempestade da sua vida conjugal, com dignidade, cabeça erguida e sem precisar pisar nos direitos de nenhuma outra pessoa para garantir o seu próprio teto residencial. A verdade pode ser dura no momento em que aparece na tela de um celular velho, mas ela é a única coisa que realmente liberta a nossa mente para conseguirmos seguir em frente com paz no coração e tranquilidade na alma para os anos que ainda virão pela frente.